Desde os primórdios, a humanidade olha para o céu e se pergunta: como tudo começou? De onde viemos? Essas perguntas ecoam em textos milenares e em laboratórios de última geração. Mas e se as respostas não fossem mutuamente excludentes? E se a fé e a ciência, em vez de se chocarem, pudessem nos convidar a uma compreensão mais vasta do universo e do nosso lugar nele? Neste episódio, vamos mergulhar em algumas das maiores narrativas sobre a origem, não para dar respostas prontas, mas para semear novas perguntas em sua mente. Prepare-se para questionar o que você pensa que sabe. Comecemos pelas narrativas que moldaram nossa compreensão. De um lado, a ciência nos apresenta o Big Bang, um evento cósmico colossal, há quase 14 bilhões de anos, que deu origem a tudo o que conhecemos: matéria, energia, espaço e o próprio tempo. Uma explosão de energia que continua a se expandir, formando estrelas, galáxias e, eventualmente, planetas como o nosso. É a história do como o universo se desenrolou. Do outro lado, temos relatos bíblicos que explicam o Gênesis a partir de duas grandes correntes teóricas: a teoria dos 6 dias literais e a teoria do intervalo. Para a teoria dos 6 dias literais, Deus teria criado o universo e a vida em 6 dias de 24 horas, conforme descrito em Gênesis. Essa interpretação, profundamente enraizada em muitas tradições, nos convida a uma reflexão. Será que a palavra dia no contexto bíblico sempre significou o mesmo que para nós hoje? E o que acontece quando uma interpretação literal se choca com as evidências de bilhões de anos que a ciência nos apresenta? Já a teoria do intervalo sugere que entre o primeiro versículo de Gênesis, "No princípio criou Deus os céus e a terra", e o segundo, "A terra, porém, estava sem forma e vazia", pode ter havido um hiato de tempo imenso, bilhões de anos. Essa teoria nos convida a pensar que Deus criou o universo em um primeiro momento e depois, em um processo contínuo, preparou a terra para a vida. Essa ideia não seria uma forma de harmonizar a fé com a vastidão do tempo cósmico que a ciência revela? Mas antes de mergulharmos mais fundo, precisamos confrontar uma questão fundamental: a natureza dos dogmas. Ao longo da história, muitas verdades religiosas foram consideradas absolutas e imutáveis. Mas será que são? A história nos mostra que, com o avanço do conhecimento e a globalização, muitas dessas verdades foram questionadas, adaptadas ou até mesmo abandonadas. Pensemos nas proibições de pesquisas no corpo humano, que atrasaram a medicina por séculos, ou nas perseguições a cientistas como Galileu, que ousaram desafiar a visão geocêntrica do universo, e as acusações de bruxaria contra mulheres que detinham conhecimentos medicinais. Não seriam esses exemplos, dentre outros, de como o dogmatismo, muitas vezes, reflete a dificuldade humana em aceitar verdades que desafiam o que já se acredita? E se muitas dessas verdades fossem, entretanto, construções humanas, criadas para manter estruturas de poder ou para preencher lacunas de conhecimento em épocas de menor compreensão do mundo? A própria diversidade de interpretações e a evolução de costumes religiosos ao longo do tempo, como a observância do sábado, o uso de véus, normas de vestiários, condutas e regras, nos mostram que o que é considerado dogma hoje pode ser reinterpretado amanhã. Isso nos leva a uma pergunta crucial: se dogmas tão arraigados puderam ser questionados e transformados, o que isso nos diz sobre a nossa própria capacidade de reinterpretar as narrativas de origem à luz de novas descobertas? E se, em vez de um conflito, pudéssemos encontrar um caminho de síntese? E se a ciência, com a teoria do Big Bang, não fosse uma negação, mas sim uma corroboração da criação divina? Poderíamos considerar que Deus, em um primeiro momento, deu início a toda a vastidão cósmica Fiat Lux primordial, que desencadeou a expansão do universo. A teoria do intervalo nos convida a ver a narrativa bíblica não como um cronograma literal de 24 horas, mas como uma sequência de eventos divinos que se desdobram em eras. Você consegue ver uma ordem contínua na criação? Deus criou o universo e depois, em um processo contínuo e gradual,
organizou o caos primordial, preparando-o, estabelecendo ciclos, órbitas e as condições autônomas e suficientes para a vida na Terra, essa perspectiva não nos permitiria interpretar os relatos bíblicos e as descobertas científicas, vendo a ciência como uma revelação dos métodos divinos. Se Deus criou este universo, onde ele habita? Essa é uma das perguntas mais antigas e profundas. Será que ele existe em uma dimensão que transcende o nosso espaço-tempo? Uma realidade tão ou mais real que a nossa, mas que não podemos medir ou localizar com nossos instrumentos tecnológicos atuais? E se o céu ou o reino de Deus não for uma galáxia distante, mas uma dimensão que está além do nosso cosmo, um lugar que não se limita às coordenadas que conhecemos? E se o Espírito não for apenas um ente da Trindade, mas também um meio físico, uma ponte de comunicação entre a nossa dimensão e a dele? Uma forma de nos conectarmos com o Criador sem reduzi-lo a uma localização imaginária ou a um mero conceito abstrato? Será que a ideia de um Deus verdadeiramente transcendente nos abre para uma compreensão mais vasta do divino e da própria realidade? Este episódio não busca dar respostas definitivas, mas sim plantar sementes. Queremos que você se questione, que suas próprias ideias sejam desafiadas e que, talvez, novos caminhos de interpretação se abram. O conhecimento só cresce quando compartilhado e quando nos permitimos ir além do que já nos foi dito. Qual a sua perspectiva sobre essas questões? Deixe seu comentário abaixo. No próximo vídeo, continuaremos essa jornada, explorando como o relato da criação pode dialogar com as grandes descobertas da arqueologia e da ciência moderna. Ficou curioso? Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha para essa conversa.